Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o vídeo mais esperado por todos. A gente fez uma enquete lá no Instagram. Quem nos segue lá, com certeza votou. Não foi agora. A gente tá devendo esse vídeo já faz uns dias, porque bem complicada a vida da gente, maternidade, tudo, pra gente poder conseguir um tempinho é osso. E aí agora deu certo, as duas crias tá dormindo pra gente poder estar gravando esse vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo falando sobre a nossa história, como a gente se conheceu, todo o começo, né? Na verdade, ouvi sozinho. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando sua curtida logo agora no começo. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificações. Toda semana a gente tá postando vídeo por aqui. E segue a gente também lá no Instagram. Vou deixar aqui o Instagram pra vocês poderem estar seguindo, tá? Que é @KerenMaciel com 2L. Então vamos lá pro começo. Pra quem não sabe, e com certeza a maioria que me segue já sabe que eu já fui casada antes do Rubinho. Eu só tenho 27 anos, Rubinho também. Quer dizer, ainda vai fazer 27, né, amor? Tem 26, vai fazer agora em abril, no próximo mês, 27 anos. Mas sim, gente, eu já fui casada antes, durante 5 anos. Passei 5 anos casado. E aí, nesse término do meu relacionamento, muitas pessoas acharam que eu traí o meu ex com o Ruben. Mas não foi dessa forma. A gente se conheceu com pouco tempo mesmo depois que eu terminei o meu casamento. Eu não tinha intuito de conhecer ninguém, de ficar com ninguém tão cedo, porque eu casei muito nova, eu tinha 17 anos de idade. Então não era a minha pretensão casar tão cedo de novo, nem namorar. Mas Apareceu o príncipe encantado, né? apareceu o Rubinho, e aí a história vai começar agora. Quando eu terminei meu casamento, eu estava muito mal, estava muito triste. Por mais que o casamento já tivesse acabado, quando ele saiu de casa, que foi realmente que deu aquele estralo, que realmente estou separada, né? E aí você se acostuma com o bom e com o ruim, certo? E aí foi da mesma forma comigo. Então, quando eu terminei meu casamento, eu sofri muito, porque eu casei pra passar o resto da minha vida. Então a gente não casa esperando que vá se separar. E aí, infelizmente, aconteceu comigo. Ou felizmente, né, amor? Pra mim foi felizmente. Felizmente, pra mim também. E aí, graças a Deus, com pouco tempo, eu conheci o Rubinho, acho que menos de 2 semanas após eu ter terminado o meu casamento. A minha irmã me colocou num grupo onde ela participava. E nesse grupo tinha o Rubinho, grupo de WhatsApp. Eu era o líder. O líder. Do clã. E aí, nesse grupo, tinha vários jovens da nossa igreja. Inclusive o Rubinho. E aí, tu já sabia de mim, né, amor? Tu já tinha ouvido falar de mim. Conta aí. Na verdade, eu não sabia bem de ti, não. Eu conhecia tua irmã, mas não conhecia... Não te conhecia. Povo. Tô pensando, minha filha. Calma, que eu não sou YouTubes, não. O pessoal entende. Vai, fala. Aí, eu não conhecia ela, mas eu conhecia a irmã dela. E acho que uns 2 dias antes de a gente começar a conversar, de ela ser adicionada no grupo, né? A gente tem um contato assim maior. Foi que meu irmão falou um pouquinho sobre a Keren. E aí eu fui buscar mais informações, né? Aí ele colocou ela no grupo e tal. Aí mas foi voltando, daí que começou. Voltando, o que acontece? O irmão do Rubinho, ele namorava, hoje ele é casado. O irmão do Rubinho namorava com a minha prima, que é bem próxima de mim, certo? Só que, como eu ficava muito no meu outro relacionamento, eu não tinha muito contato com o irmão dele. Ele ia até lá pra igreja, eu via ele de relance com a minha prima, mas eu não tinha um contato direto com ele, não ficava conversando muito com ele, sabe? E aí, justamente foi isso que aconteceu. Eu estava em crise no casamento, minha prima sabia o que estava acontecendo, né?
E aí contou pro namorado dela, e o namorado dela, que é irmão dele, contou sobre mim pra ele. E aí, amor, termina. Aí adicionaram ela no grupo, né? E aí ela já tava separada há uma semana, mais ou menos, né? Já tava... Porque ele tinha saído de casa realmente. Aí daí foi que a gente começou a conversar aí no grupo e tal, e depois foi que a gente começou a conversar nós dois. Que aí foi assim, gente, no grupo, quando eu entrei, eu já conhecia a maioria das pessoas, né? Mas eu não conhecia o Rubinho. E aí, o mais interessante da nossa história é porque a nossa família já se conhecia há muitos anos atrás. O meu pai comprou a aliança do casamento dele com a minha mãe, com o pai dele, pra vocês terem uma noção. A minha mãe já tinha um contato, já tinha conversado há muitos anos atrás com a mãe dele também. Então não era pessoas desconhecidas. Inclusive, depois que a gente começou a namorar, a gente descobriu que a gente frequentou até aniversários quando era criança. Tem até foto da gente criança juntos, mas a gente nem lembrava da existência, nem sabia da existência um do outro, né? E aí o mais interessante é isso, né? Porque Deus, quando tem planos, pode acontecer o que for, os nossos caminhos, ele se cruza com a pessoa certa. E aí foi dessa forma. Eu entrei no grupo, Rubinho já sabia de mim, já estava todo interessadozinho. E aí começou a... chavecozinho. Porque assim, eu estava separada oficialmente há uma semana. Mas eu não tinha comunicado a ninguém, exposto isso para outras pessoas. Então as pessoas que estavam no grupo ainda achavam que eu estava casada. Mas na verdade eu não estava casada mais. E eu acho que é justamente por isso que as pessoas acharam que eu tinha traído o meu ex com o Rubem. Mas não, gente, ele já tinha saído de casa. E mesmo na época que ele estava em casa, que eu estava me separando dele, a gente já não estava mais junto como um casal há muito tempo. Então eu já me considerava uma pessoa solteira. Só que não oficialmente, né? Ficou oficialmente quando ele saiu de casa. Eu posso até gravar depois um vídeo pra vocês contando exatamente tudo sobre isso. Mas a história é a minha com o Rubinho agora. E aí o Rubem começou a dar indiretas para mim, no grupo. E aí eu fiquei toda constrangida. E eu fui, e ele fez com o intuito de eu puxar assunto com ele no privado. Opa! E aí ele falou no grupo, na frente de todo mundo, eu não me lembro o certo que foi que ele falou. Sei que ele, tipo, deu uma cantada em mim. E aí eu peguei e fui falar com ele no privado. E essa era a intenção dele. E no dia seguinte, na conversa no grupo, a gente já tava marcando da gente se encontrar todo mundo lá na Beira-Mar, que tem aqui em Fortaleza, né? E aí a gente pegou e se encontrou num outro dia. A gente conversou num dia, no dia seguinte a gente se encontrou pessoalmente. Um grupo todinho, né, da gente. Com todo mundo do grupo, né? Só que até então não tinha o intuito de ficar com ele. Teve aquele interessezinho, tipo assim, olha só. Que gatinho. Da minha parte, da parte dele, mas eu não queria, como eu falei pra você, eu não queria me envolver com ninguém, né? Nem passou pela minha cabeça ficar com ele nesse dia. E aí, assim, a gente foi pra Beira-Mar, e quando chegou lá, começou. Chavequinho daqui, só umas indiretas dali, e nananã. Minha gente, sei que nessa, a gente ficou no dia seguinte que a gente se encontrou, né? No primeiro encontro, a gente ficou. Ficando, que eu fui pra casa, ele mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp, dizendo que ele ia pra uma igreja, pro ensaio numa igreja no outro dia, perguntando se eu queria ir também. Aí eu, vou sim. Aí, no dia seguinte, ele já foi lá em casa, me pegou, foi com todo mundo, né? Foi minha irmã, foi os jovens tudinho também do grupo, praticamente. E a gente saiu pra poder ir pra igreja. E aí a gente conversou num dia, no WhatsApp. No outro dia a gente se conheceu, já ficou. No terceiro dia, a gente saiu pra ir pra igreja. E nesse terceiro dia, o Rubem falou assim, na conversa: tu quer ir comigo pra poder
a gente ir pra igreja, aí depois do culto, que era de manhã, era um ensaio de manhã. Aí depois do culto, eu vou ir pra tua casa, passo o dia aí, almoço, ele já se oferecendo. Passo o dia aí, almoço, e à noite a gente vai pra igreja de novo. Ai, meu Deus do céu. E aí ele já veio com as 2 pernas, meu filho, entrando com tudo dentro de casa, né? Entrei entrando. E quando eu me separei, os meus pais, eles vieram morar comigo. Eu não fiquei morando sozinha, tá, gente? E a minha mãe, já de cara, já gostou do Rubinho, porque Claro, né? já conhecia os pais dele, né? Eu ainda estava sofrendo, assim, com o término do meu casamento passado. O Rubinho, inclusive, ele aguentou todo o meu chororô, mas não era um choro de falta, porque eu queria voltar pra ele. Era um choro mesmo por tudo aquilo que eu tinha passado, né? Por todo o sofrimento, a vergonha também, porque na época, assim, na nossa igreja principalmente, eu acho que todo mundo, né, gente? Casa pra poder ficar pra sempre. Então, como a gente é da igreja, tinha um falatório muito grande. E então foi muito dolorido pra mim. Eu não queria ter passado por esse constrangimento, porque querendo ou não as pessoas falam. E, inclusive eu até comentava muito com o Rubinho. Eu queria muito ter te conhecido primeiro, né? Conhecido ele, pra mim poder ele ter sido meu primeiro esposo e tal. Só que o Rubem, o que você falava, amor? Tá vivendo em outra fase, né? Agora eu vou falar, né, um pouquinho, que tu fala demais. Não, que eu sempre falo que se a gente talvez tivesse conhecido antes, não tivesse casado, né? Porque na minha mente eu não queria casar tão cedo, né? Como ela casou com 17 anos. Naquela época eu não pensava em casar de jeito nenhum. Então eu acho que foi no tempo certo, né? A preparação de Deus e deu certo. Graças a Deus a gente tá caminhando aí pra ficar eternamente casados, né, amor? Deus quiser. E assim, pra vocês terem uma noção como tudo tem o tempo de Deus, né? Eu não... Hoje eu tento ainda conseguir ver, assim, a minha imaturidade, porque eu tinha 17 anos de idade, meus pais tiveram que assinar pra mim poder casar. Então, se eu tivesse tido mais paciência, tivesse escutado os meus pais, eu teria esperado mais tempo pra poder casar, com certeza. Mas, na loucura, eu fui fazendo o que deu na telha na época. E eu achava que eu estava fazendo o certo. Quando a gente tá vivendo, a gente acha que tá fazendo certo, né? Na época, quando eu casei, com 17 anos, eu tinha namorado durante um ano e 6 meses, se eu não me engano, minha gente. Muito tempo eu fiquei namorando pra poder casar. Com o Rubinho, pra vocês terem uma noção, a gente casou com menos de 4 meses, né, amor? 3 meses e meio por aí. Exatamente. Foi 3 meses e meio pra namorar, pra noivar, porque a gente noivou também, fez tudo bonitinho. Namorou, noivou e teve o casamento. Então... E mesmo assim parecia que a gente tava namorando há muito 2 tempo. anos, né? Há muito tempo. Foi tipo assim, surreal. Parecia que a gente já tinha assim, uma convivência muito grande um com o outro. E é como se a gente tivesse sido feito mesmo um pro outro. Uhum. E quando a gente tava namorando, eu ia pra lá uma vez por semana na casa dela. Gente, todo dia esse menino tava na minha casa. E tipo, eu tava achando muito louco, porque também eu não queria casar logo com ele, justamente pelo que eu passei. Só que, como ele falou, é como se a gente já se conhecesse há muito mais tempo, como se a gente não tivesse com um pouco de tempo de relacionamento que a gente teve. A sensação era que a gente já tinha muito tempo. Então foi tudo muito intenso, e tipo, bem consciente, né? Uhum. Eu, no começo, assim, no primeiro mês, tu me pediu em namoro com menos de uma semana, não foi? Foi no 3º, 4º dia que a gente se encontrou. Se eu não me engano, ele me pediu em namoro. E eu, louca, já aceitei, porque eu já estava super apaixonada. Assim, do nada, na minha cabeça eu não queria encontrar ninguém, namorar com ninguém, casar tão cedo. Queria aproveitar a minha vida. Aí apareceu um doido, aí ela... Aí namorar agora. Apareceu o Rubinho e assim, do nada, mudou tudo na minha cabeça. E eu aceitei o pedido de namoro.
conta do teu sonho. Hum. E aí o Rubinho queria casar comigo, porque ele tinha tido um sonho e ele estava à procura de uma mulher pra ele poder ter um relacionamento, mas não era casamento, né, amor? Não, quando eu te conheci, eu já tava pensando em casar mesmo, né? Porque eu fui a primeira namorada mesmo assim, namorada de levar pra casa, né? De teus pais, tua mãe conhecer e tudo mais. Eu fui a primeira. Ele já teve, lógico que outros chameguinhos, mas namoro mesmo assim, sério, eu fui a primeira. Aí, já tava pensando em casar, né? Tava tentando encontrar a pessoa certa, né? Não tinha encontrado ainda. E um dia eu tive um sonho que eu vi a minha esposa, né? Como já estando casado, ou namorando, eu sei que eu vi a minha esposa, minha futura esposa, vindo até mim, eu deitado numa rede, de frente a uma janela, né? Um claro assim, e ela vindo até mim. E eu tive esse sonho já muito tempo antes de eu conhecer a Keren, né? E no dia que a gente se conheceu, no outro dia eu fui pra casa dela, como ela tava falando, que a mãe dela até super me aceitou na casa lá também, o pai dela. E nesse dia lá, eles não tinham sofá na casa deles e me ofereceram uma rede para me deitar. E quando eu deitei na rede, que vi a janela, eu vi o meu sonho todinho. E ela vindo até mim, pronto, eu disse, tá certo, essa aqui mesmo, a esposa. Aí não tive mais dúvidas. E aí, por conta desse sonho que ele tinha tido, ele tinha a convicção que eu era a pessoa que estava nesse sonho dele. Tanto que, na época, como ele já conhecia a minha irmã, ele nunca se interessou pela Esté. Ele já saiu com a Esté, com os outros grupos, e eu era casada. Mas ele nunca se interessou pela Esté. E a minha irmã era solteira na época. E nem a Esté nunca se interessou por ele. E eu, inclusive, quando fiquei sabendo que o namorado da minha prima tinha um irmão da idade, que era próxima da minha irmã e tal, eu ficava, mulher, a Esté nunca tinha namorado. Eu, mulher, fica com ele. E ela, não sei o quê, não tinha interesse por ele, de jeito nenhum. Ou seja, era Deus fazendo a obra. Porque sabia que a gente ia se encontrar e a gente ia ficar junto. E aí, assim foi. O Rubinho, por conta desse sonho, ele tinha a convicção que eu era a mulher da vida dele, que eu ia casar com ele. E alguma coisa no meu coração dizia que ele estava certo. Que ele também era o homem que eu tanto pedi a Deus, que eu tanto clamava ao Senhor, que eu queria ter pra minha vida. Depois de 5 anos, amor. Sou eu mesmo. Ainda está sendo. E esse ano a gente faz 5 anos de casado, né? E a gente já tem 2 filhos. Um com 2 anos e a menina com 6 meses. E é tipo assim, muito louco, porque a nossa história foi tudo muito rápido. Mas nunca teve dúvida, né? Nunca teve dúvida de jeito nenhum. A nossa família se deu super bem, porque eles já se conheciam. E a gente tá tudo em família. O irmão dele namora com a minha prima. Casou, né, no caso? São casados agora. Namorava na época, agora já são Namorava casados. na época, exatamente. E essa foi a nossa história, gente. Bem, assim, rápida, bem louca, mas com muita consciência. Gente, nunca se arrependeu em nenhum momento. Bem rápido, mas já tá com 5 anos, né? Passa voado mesmo, muito rápido. E é surreal. O que eu quero dizer pra vocês é que o tempo, ele não influencia em nada. Às vezes a gente fala assim, namora pra poder conhecer a pessoa, só que a gente só conhece depois que casa. Porque no namoro é uma história. Depois que casa, tudo muda. Tanto que eu falava muito pra ele, não, vamos namorar mais um pouquinho. Você não sabe como é o casamento é difícil. Que eu já tinha vindo de um de 5 anos. Casamento é difícil, vamos ter mais paciência, vamos curtir mais o namoro. E ele falava o quê? Ter paciência e esperar pra quê? Se eu sei que é você que eu vou casar, que eu vou passar o resto da minha vida. Vamos casar logo, vamos casar logo. E aí, nesse vamos casar logo, a gente casou mesmo. E estamos aqui firme e forte, graças a Deus, cada vez mais unidos. E essa é a nossa história, gente. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que deu pra vocês entenderem como foi a nossa história. Resumidamente, né? Resumidamente, bem resumidamente. Tanto que, tipo assim, uma coisa que eu queria falar
as pessoas que já conhecem a gente, porque eu sei que eu não julgo vocês, a pessoa que julgou a gente, que ficou falando da nossa história, ao ponto de achar que eu tive coragem de trair o meu ex-marido com ele. Eu não conhecia o Rubinho quando eu estava com meu ex-marido. Não conhecia mesmo. As pessoas próximas a gente, que conviveram com a gente, que pegaram nossa história bem do começo, sabem que eu estou falando a verdade. Mas como foi muito rápido, tipo, como assim? Deixou nem esfriar o outro casamento, a menina já tá namorando de novo. Que rápida. Eu sofri, o Rubinho ficou enxugando minhas lágrimas, sofri com ele, eu passei o luto com ele, tudo com ele. Ele acompanhou tudo, acompanhou o processo de separação, assim, de papelada, todas essas coisas, porque eu me separei no papel e tudo. Como a gente se conheceu com pouco tempo que eu tinha me separado, é óbvio que eu ainda tava no processo de separação no papel. Mas, como eu falei pra vocês, o meu casamento ele já tinha acabado há muito mais tempo, mesmo... Não era nem uma semana, já tava uns meses já, né? Era meses já, que eu sentia que já tinha acabado e realmente estava acabado. E a gente oficializou com pouco tempo mesmo o fim dele ir embora de casa. E o Rubinho acompanhou todo esse processo e ele foi super paciente. Ele aceitou super bem, tanto que eu tinha muita vergonha e eu falava pra ele... por ele ser um rapaz jovem, né? Não, eu sei que eu sou jovem, mas eu me considero velha por eu ter tido essa experiência e ele não. Mas ele me aceitou de coração aberto, quis passar por todos os processos comigo, com todo o meu sofrimento, né, amor? Com todas as coisas que eu passei, todos os julgamentos que eu sofri, que foram muitos. Mas ele esteve sempre do meu lado. E é isso, gente. Agora vocês estão sabendo como foi a verdade, se vão acreditar ou não. Aí já não faz parte da gente, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar sua curtida se você não deu ainda. E nos segue lá no Instagram. Se vocês quiserem, eu posso fazer sim um vídeo, porque eu sei que tem muitas meninas que passam por sofrimentos no casamento, que não sabe se separa ou não. Principalmente quem é da igreja sabe que a gente, às vezes, muitas vezes é obrigada a ficar com uma pessoa sem estar feliz. Mas eu já não gosto de levar por esse lado. Eu acho que a gente tá aqui pra ser feliz, sim. E com uma pessoa que valorize a gente merece. Tanto o homem quanto a mulher. Ambos merecem estar casados com pessoas que valorizem um ao outro. E não somos obrigados a ficar casados para sempre com uma pessoa que a gente não é feliz por causa de religião, certo? Enfim, é papo para outro vídeo se vocês quiserem, tá bom? Dá tchau, amor. Tchau, até o próximo vídeo.